Nós estamos falando sobre as epístolas gerais e o nosso intuito é falar acerca dos propósitos a qual foram escritas cada uma das cartas. Nós demos início à semana passada e falamos acerca do livro de Hebreus e também do livro de Tiago, do qual essas cartas elas têm o intuito de fortificar os irmãos a respeito do momento, do processo que eles estavam passando com as perseguições encerrada com afinco contra a Igreja do Senhor. Então, nós vemos que os escritores das cartas gerais, eles têm esse objetivo de dar aos irmãos o suporte necessário para que eles possam suportar as aflições da vida. E aí, falando sobre o conteúdo da epístola aos Hebreus, né, dizendo que o escritor ele não tem a sua autoria identificada, mas o que nós podemos entender é que é um irmão que veio do judaísmo e que tem uma bagagem muito forte dentro das tradições judaicas, tanto que ele vai fazer apontamentos de Jesus, vai fazer as comparações com base nos sacrifícios do Antigo Testamento, mostrando a, a, toda a temática que envolve o rito judaico, mostrando os personagens do Antigo Testamento como Melquisedeque, que era um sumo sacerdote, dizendo o autor aos Hebreus que Jesus veio no mesmo padrão de sacerdócio de Melquisedeque, um sacerdócio que ele tem começo, mas não tem fim, ou não tem começo nem fim. Ele é eterno. Então, Jesus é o sacerdote eterno. Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que a antiga aliança proposta, porque Deus tem coisas maiores e melhores para nós, como está em Hebreus, capítulo de número 12, nos últimos versículos, nós vamos ver o escritor ele fazendo um relato acerca dos heróis da fé. Então, essa essa é a bagagem que nós temos a respeito do relato e das orientações passadas pelo escritor aos Hebreus. E aí, depois nós falamos sobre a epístola de Tiago, mostrando que Tiago ele é um dos principais personagens dentro da história do desenvolvimento discipular ou do desenvolvimento dos discípulos dos apóstolos. Só um momento. Então, a gente precisa observar aqui que Tiago ele está junto com os discípulos no desenvolvimento toda a classe apostólica. E aí nós falamos aqui que Tiago ele é irmão de Jesus, como tem aqui logo nas suas apresentações, ele vai dizer que ele servo, né, do Senhor, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, mas quando nós fazemos um apanhado de quem é Tiago, Tiago está na classe apostólica. Interessante que Tiago é enxergado como um apóstolo, está nas referências bíblicas, mais precisamente nas cartas do apóstolo Paulo. Então, nós vemos aqui que Tiago ele é um personagem muito importante. Por quê? Porque outrora, quando Jesus começou o seu ministério, ele não fazia parte da classe apostólica e muito menos cria na pregação de Jesus, cria nos atributos de Jesus, do seu próprio irmão, né? Embora seja irmão por parte de mãe,
mas ele era irmão de Jesus. Então, ele evidenciado nos evangelhos como alguém que rejeita, a princípio, o chamado de Cristo, né? Rejeita as pregações de Cristo, mas que no fim da morte, na morte e na ressurreição de Jesus, ele entra para a classe apostólica e agora ele começa a fazer parte de um dos principais homens dentro do contexto bíblico do Novo Testamento. Ele vai estar em Atos, é muito citado andando com Pedro, ele é um dos principais homens do, do colégio que está em Jerusalém, da sinagoga que está em Jerusalém. Então, ele é um dos principais. Vai aparecer lá em Atos, capítulo de número 15, que é um dos temas mais discutidos dentro do nosso ambiente teológico, quando nós fazemos um apanhado, né, das orientações principais, dos princípios básicos para que todo cristão possa seguir. Então, está inserido ali em Atos capítulo de número 15, acerca da missão que o apóstolo Paulo está executando, e aí agora nós vemos entrar Tiago, né, em cena, o colégio apostólico, discutindo acerca do que é e o que não deve ser seguido pelos judeus e pelos gentios. Aí ele deixa como tradição que os judeus fiquem no que foi chamado e os gentios que possam ter a liberdade dentro de sua própria cultura, mas seguindo os padrões exigidos pelos apóstolos, né? Então, é mais ou menos isso. Nós falamos acerca de Tiago direciona a sua carta aos 12, às 12 tribos, né? As 12 tribos que andam dispersa. Então, eram as 12 tribos que estavam dispersadas por todo o povo romano ali, por toda a nação romana. O Império Romano era muito grande naquele período. Então, nós vemos que essa carta é direcionada para estes irmãos, judeus convertidos ao cristianismo, espalhado por todo o Império Romano. Igualmente, as cartas que nós vamos ver agora, né? E uma delas é a epístola de 1 Pedro. Então, eu só falei bem rápido aqui, para podermos ter a ideia de com o que nós tratamos nas aulas passadas, e agora nós vamos, na aula passada, e agora nós vamos falar acerca da primeira epístola de Pedro. Amém? Mas antes disso, vamos orar? Vamos orar, pedir a Deus a graça para que Ele possa nos instruir, que nós possamos ter um objetivo alcançado dentro desse ensino. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui nesse momento onde iremos dividir o conhecimento bíblico a todos aqueles que estão dispostos a participar deste período em que nós estaremos observando a Tua palavra com base na primeira epístola, ou primeira carta de Pedro, e que o Senhor possa abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, que a nossa alma, o nosso espírito seja preparado para receber a porção da Tua palavra. Senhor, toma a nossa vida em Tuas mãos, toma a vida dos ouvintes, dos espectadores, daqueles que estão acompanhando esses estudos através do YouTube, das redes sociais, que o Senhor possa falar aos seus corações para que o objetivo seja alcançado e eles venham ser enriquecidos, assim como esses irmãos, que as cartas foram direcionadas, foram enriquecidos, foram fortificados na fé, e hoje o Evangelho chegou a nós através deles, ó Pai. Então, portanto, fortifica a nossa fé, que nós não venhamos vacilar, e que nós não venhamos negar o Teu nome, e que muitas outras almas possam ouvir o Teu Evangelho e se render
a Ti, que é o único e suficiente Salvador da nossa vida. A Ti a honra, a glória para todos sempre. Em nome de Jesus, nós agradecemos e no poder do Espírito Santo nós dizemos amém. Então, irmãos, vamos lá. A lição de hoje, nós estamos na primeira epístola de Pedro e nós estaremos aqui falando sobre a autoria de sua carta ou epístola, né? E autoria e propósito é o primeiro objetivo desta lição. Então, a primeira epístola de Pedro foi escrita pelo apóstolo Pedro. Então, aqui já começa logo com uma assertiva, né? Ou falando aqui definitivamente de quem é esta carta, ou quem é o autor. O autor é o próprio apóstolo Pedro. Pedro é o autor. Embora nós temos aqui, dentro da classe dos críticos, vão denominar que o escritor mais próximo aqui, ou amanuense, que é uma pessoa a qual redige tudo aquilo que uma outra fala, uma outra narra. Então, nós ouvimos falar acerca disto e muitos estudiosos vão dizer que o amanuense de Pedro é um dos homens mais próximos dele ali, que tem o seu evangelho de Marcos. Então, Marcos é esta pessoa a qual escreve para Pedro. Esse Marcos é aquele mesmo que aparece em Atos, capítulo de número 15, os seus últimos versículos ali, onde Paulo ele tem uma calorosa discussão com Barnabé, e aí nós vemos que essa discussão, o pivô de tudo é Marcos, João Marcos. Por quê? Porque Marcos ele havia deixado Barnabé e Paulo em algumas peregrinações ou missões, evangelismos, e temendo as dificuldades que houve durante esses períodos, ele abandonou a Paulo e Barnabé. Porém, nós vemos que ele não deixou a caminhada cristã, ele permaneceu fiel. E Paulo, em uma de suas epístolas a Timóteo, ele vai dizer que Marcos é muito útil para o ministério. Então, Marcos ele andou com Pedro, andou com os discípulos, e como ele tinha um pouco mais de versatilidade dentro da escrita, então ele auxiliou Pedro nas escritas de suas epístolas, né? Ou do evangelho que nós vemos lá, segundo escreveu Marcos. Provavelmente Pedro ditou e Marcos escreveu. Mas vamos para o assunto que é a epístola de Pedro, né? Vamos lá. E aí, continuando aqui, então, foi escrita pelo apóstolo Pedro. Nós temos uma nota aqui, a nota inicial, e aí nós dizemos aqui que é uma epístola escrita pela própria pessoa, que encabeça o título de autoria do livro, ou dada ao livro. Então, é o apóstolo Pedro. Nós não temos nenhum tipo de contraponto aqui, e se tiver dentro da academia moderna, que vão ter essas discussões, e aí é por estilos de escrita e tudo mais, mas isso não vem ao caso, nós não iremos entrar nessa questão, nós iremos seguir adiante. Pedro, né, um dos discípulos mais próximos de Jesus e uma figura central na igreja primitiva. Ele se dirige a cristãos espalhados por diversas regiões do Império Romano. Isso daqui está registrado lá na primeira epístola, no capítulo de número 1, no versículo de número 1,
que Pedro vai dizer que ele saúda aos irmãos que estão por todos os lugares espalhados do Império Romano. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, veja, porque é uma carta universal. Porque ela é uma carta que foi endereçada para os irmãos espalhados nessas regiões. Logo, essa carta é uma carta universal. E aí, a palavra universal, no latim, significa católico, né? Ou, mais ou menos é isso que eu posso dizer. Então, por isso, a palavra católico, ou catalum, se eu não me engano, ela tem o seu sentido, né? O seu significado, ou a tradução de é, geral, universal, né, para um todo, onde está espalhado, e justamente é isso que quer dizer a ideia de epístolas gerais, que é para todos os irmãos espalhados nessas regiões que citamos. Continuando, que estavam enfrentando perseguições. Então, esses irmãos dessas regiões estavam enfrentando uma séria perseguição, uma ferrenha perseguição. Então, o apóstolo Pedro tem a ideia de escrever essa carta para poder orientá-los. E aí, nós vemos alguns versículos aqui em destaque, e aqui nós vamos lá para a primeira carta de Pedro, né? Capítulo de número 4. Eu não vou ficar citando a primeira carta de Pedro, porque nós vamos nos basear tão somente nela. Mas se eu for falar acerca de uma outra passagem bíblica, eu vou citar o livro, o capítulo e o versículo, tá bom? Mas vamos lá. Então, toda vez que eu falar capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e os versículos que se seguem, os irmãos já entendem que é da epístola de 1 Pedro, amém? Vamos lá. Então, capítulo de número 4, versículo de número 12 ao 14, acerca desta perseguição. Amados, não estranhei a aprovação que como fogo vos sobrevém, como se vós estivesseis acontecendo, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Mas alegrai-vos por seres participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exalteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados ou bem-aventurados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 12 ao 14. Então, irmãos, o que é que nós podemos entender aqui? Nós podemos entender que Pedro, ele está conversando, está exortando os irmãos que estão sendo perseguidos a não abandonarem a fé, a esses irmãos permanecerem firmes. Por quê? Porque há uma exaltação futura a ser dada a estes homens. E se esses homens, aqui eu digo no sentido geral, sem distinção de gênero, homem ou mulher, criança ou adulto, jovem ou velho, o que eu quero dizer aqui é o quê? É que essa exortação são para todos os irmãos no sentido geral, para que eles não abandonem a fé, porque há uma exaltação. E com isso, nós entramos também naquela questão, na base de que muitos irmãos propõem nos dias atuais, nessas pregações triunfalistas, né? Eu estive ontem pregando na igreja, ou dando uma saudação, falando sobre triunfalista versus
triunfante. E o evangelho, ele não é triunfalista. Por quê? Porque a ideia de triunfalista é a conotação daquilo de que é dado como arrogância, é uma postura exacerbada de uma pessoa que ele propõe a vitória a todo custo e de que ele não terá decepções na caminhada cristã. É aquele chamado, né, o evangelho de vitória, o evangelho light. Nos nossos dias, o evangelho Nutella, né? O evangelho miojo, é o evangelho pronto, rápido, fácil. Peça e já chega na tua casa. Não é assim. Nós vemos que o evangelho ele tem o seu contexto de vida de sofrimento. Jesus já disse em João capítulo de número 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Jesus ele já mostra, ele propõe aos discípulos que o evangelho não é fácil. Jesus lá em Mateus capítulo de número 5, ele vai dar as bem-aventuranças. E ele vai começar a falar: bem-aventurados que são perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ou seja, fome e sede de justiça. Pessoas que, na sua vida cotidiana, demonstrando a sua fé, são injustiçadas. Como esses irmãos estavam sendo injustiçados? Porque estavam professando a fé em Cristo. Então, não só aqui nós vemos que os judeus perseguiam esses irmãos, mas nós vemos aqui que esses irmãos estão sendo perseguidos também pelo governo. Então, não era só a classe religiosa da época que os perseguiam. Não era só o judaísmo, não era só o gnosticismo, não era só tantos ismos que existem por aí, mas também um dos opressores primordiais ou principais da igreja cristã primitiva era o governo romano. O governo romano, ele tinha os seus líderes como os quírios, e por isso Jesus, e por isso os discípulos vão ser perseguidos. Por quê? Porque eles passam em toda a história narrativa de Atos dos Apóstolos, pregando Jesus como seu único Senhor, o único Quírios. E dizer que Jesus era o único Quírios era uma afronta para a classe governamental. Era uma afronta para os líderes, de tal modo que os líderes eles deveriam ser adorados. Logo, um cidadão romano que aceita Jesus como seu salvador, ele está negando submissão total ao governo. Será que há alguma coisa diferente no nosso meio hoje? Será que você consegue comparar, fazer uma comparação básica a respeito do que a igreja tem enfrentado até mesmo dentro do nosso país? Será que você consegue fazer a associação da briga política e religiosa? Já não chega às religiões, já não chega às diversas religiões que temos que lidar e expor acerca da nossa fé. Ainda mais, nós vemos aí que o povo cristão tem que lidar ainda com a classe política. E aqui, irmãos, nós devemos realmente também dizer que nós não estamos aqui no mundo para nos opor ao governo, porque o governo foi instituído por Deus. Porém, todo governo que está que foi instituído por Deus deve reconhecer o senhorio de Deus, deve reconhecer que Deus o, é o ser supremo que merece honra, glória e louvor. Então, esses irmãos estão sendo perseguidos, por quê? Porque eles estão adotando o cristianismo e, dentro do contexto do cristianismo, o único que merece ser reverenciado
é somente Cristo. E aí está um dos 5 pontos da sola um dos 5 pontos das solas, né? Feita pela Reforma Protestante. E um deles é solos Christos. Então, somente Jesus é o nosso Senhor. Fique com essa palavra. Então, nós vimos aqui que esses irmãos estavam sendo perseguidos e eles deveriam exaltar, porque a revelação havia chegado a eles. E ela resulta em glória, ela resulta não somente em aspectos que falam acerca da nossa vida terrena. Então, o evangelho não é triunfalista, o evangelho é triunfante. Por quê? Porque o ser triunfante resulta em saber que a vida do cristão ela é de luta e de provações, mas que reflete numa glória futura, numa recompensa futura. E essa recompensa está guardada para todos aqueles que perseveram na fé. O propósito da carta é encorajar esses crentes a permanecerem firmes na esperança de Cristo, mesmo em meio às dificuldades. Pedro os lembra de que, assim como Cristo sofreu injustamente, seus seguidores também enfrentam tribulações. Então, olha só que interessante. Pedro, ele vai dizer que devemos nos comparar a Cristo, porque Cristo também padeceu, Cristo também sofreu a afronta das, das pessoas de sua época, tanto da classe religiosa, como da classe política, tanto da classe governamental. Então, o apóstolo Pedro, e nada mais do que o apóstolo Pedro, irmãos. O apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, nós vemos ali, nos evangelhos, que Pedro é meio que vacilante. Não só ele, todos os discípulos, mas quem mais é visto, mais é lembrado, né? E nessa questão, quem muito é visto, mais é lembrado, nós devemos entender que o quê? Que ele estará em destaque. Então, como a pessoa em destaque é aquela que mais vai errar, é aquela que vai acertar, mas também quando vem a queda, ela está em destaque, está estampada. Então, nós observamos isso, irmãos, que Pedro é essa pessoa que pode falar com propriedade. Pedro foi preso por diversas vezes, logo nos primeiros capítulos, capítulo de número 3, ele, Tiago, ele, João, é preso, ele, Tiago, é preso, Tiago é morto, Pedro é livrado. Nós vemos que Pedro ainda é perseguido juntamente com os discípulos. Pedro ele tem grande parte dentro do enredo de Atos dos Apóstolos, até ali o capítulo de número 15, 16, ele já começa a ser um pouco reduzido na sua evidência do capítulo 9 em diante, porque Paulo é que vai ser essa pessoa em mais destaque, mas você vê ele está ali junto com o apóstolo Paulo e os demais irmãos. Mas Pedro é esse que pode falar sobre sofrimento. Pedro realmente sofreu, soube o que é padecer. Então, agora, como uma pessoa que pode falar com propriedade, ele vai dizer no capítulo 1, no versículo 11, olha lá, sofrimento, indagando qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles identificava ao predizer os sofrimentos que sobrevieram a Cristo e a glória que viria depois desse sofrimento. Então, o evangelho ele não é um evangelho baseado só em sofrimento. Isso que deve ficar bem claro para nós. Não é um evangelho sadomasoquista, né, que tem um prazer no sofrimento. Não,
mas que verdadeiramente são os sofrimentos que fazem com que nós tenhamos uma aproximação maior com Cristo e com o testemunho do Evangelho. E aí ele está dizendo aqui que esses sofrimentos, né, eles redundam em glória, sim, e que o Espírito Santo já estava preparando os profetas na antiga aliança para que eles pudessem observarem essa revelação que estava sendo revelada a eles, né? Essa inspiração revelada a eles através do Espírito. O Espírito Santo já estavam alertando sobre tais evidências de sofrimento. Então, o cristão que tem o Espírito Santo, é uma coisa aqui que eu quero falar também, é o quê? Que o cristão, às vezes, ele está no mar de rosas, né? E dentro desse mar de rosa, ele se sente muito seguro. E dentro dessa segurança, às vezes existem cristãos que estão com tanta paz ao seu redor que ele fica se perguntando: será que não tem alguma coisa errada comigo? Como está a minha vida cristã? Então, nós temos dois extremos dentro da vida cristã. A Bíblia fala que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual não veremos a Deus. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 14. E o apóstolo Paulo também vai dizer que quando estiver dentro da nossa possibilidade, nós devemos manter a paz com todos, né? Não dizendo que o cristão perde a paz em momentos de dificuldade, mas dizendo que por causa dos outros que perdem a paz, nós devemos ter paz conosco mesmo. Nós devemos ter paz com Deus. Então nós temos dois extremos. Será que viver em plena paz é um motivo de nós repensarmos se estamos sendo um cristãos autêntico? A Bíblia fala que você tem que ter paz com todos. É a Bíblia que diz, irmãos. E se você tem paz com todos, louvado seja Deus por isso. Desde que você não negue a verdadeira centralidade da doutrina cristã. Então, o pecado continua sendo pecado e nós temos que pregar contra isso. Agora, existem aqueles pregadores laics que não vão pregar sobre pecado, não vão pregar sobre o inferno, não vão contestar as falsas doutrinas. E o apóstolo Pedro passou por tudo isso e ele podia dizer com toda certeza aquilo que ele viveu. Então, Pedro, ele prega o evangelho triunfante. Então, aprendamos com Pedro. Continuando, né? Pedro os lembra de que assim como Cristo sofreu injustamente, seus seguidores também enfrentariam tribulações, mas deveriam enxergar o sofrimento como uma oportunidade de fortalecer a sua fé e testemunhar o amor de Deus ao mundo. E o objetivo central do evangelho na vida do cristão é testemunho. Eu já falei isso na lição passada, que o principal motivo pelo qual estudamos a Bíblia é para sermos pessoas melhores. Eu costumo dizer isso dentro das minhas mensagens, né? E aqui a gente não isenta a humanidade, né? Mas que verdadeiramente o homem, a nova criatura, ela deve ser uma nova pessoa. Ela deve praticar as boas obras. Ela deve ser uma pessoa transformada verdadeiramente pelo Espírito Santo e ser um seguidor de Cristo. Porém, irmãos, nós sabemos que a caminhada ela é feita de altos e baixos. E nós sabemos que existem as falhas, mas o objetivo do evangelho é mudança de caráter, é mudança de mente, é a metanoia, o arrependimento, é a transformação do homem por completo. Então,
nós devemos enxergar esse sofrimento, essas perseguições, como uma oportunidade de crescimento, e é o que o apóstolo Pedro ele vai dizer aqui. Olha lá, no capítulo de número 5, versículo 6, olha o que ele vai dizer aqui, que coisa interessante. Ó. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte. Os sofrimentos redundam em exaltação. O sofrimento nos levará a um bem maior. E é isso que nós devemos ter a certeza, irmãos. Para quê? Para que o testemunho de Cristo seja levado às outras pessoas e que essas pessoas possam entregar a sua vida a Jesus e tê-lo como seu único e suficiente Salvador. Então, nós vemos aqui que esse sofrimento tem o objetivo de nos fortificar na fé e levar adiante o testemunho do amor de Deus ao mundo. Além disso, Pedro enfatiza a importância da santidade. Eu acho que eu não peguei o rascunho aqui, mas nós vamos ver adiante. Então, além disso, Pedro enfatiza a importância da santidade, do amor fraternal, submissão a Deus em tempo de adversidade. Ele também reforça que os cristãos são um sacerdócio real, chamados para viver de maneira distinta do mundo e refletir a glória de Deus em suas ações diárias. Assim, sua epístola não apenas consola, mas também instrui os fiéis a perseverarem com coragem e manterem a esperança na volta de Cristo. Então, nós temos algumas citações a fazer aqui, e aí nós vamos ver a questão da... eu tinha marcado em outro ponto aqui, ó. Olha lá. Quando Pedro fala sobre, enfatiza a importância da santificação, aqui sobre submissão, nessa marquinha amarela, nós temos uma anotação. Olha só, a anotação de número 26. Olha o que Pedro vai dizer no capítulo 1, versículo 16. Santidade. Mas sede vós também santos em todo vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. É o versículo 15 e o 16. Pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Então, um dos atributos principais da vida cristã é a santidade. E santidade, ela tem a sua ideia de separado. E ser santo, irmãos, né, como muitos eram antigamente, né, aqueles santarrões que tudo falava sobre pecado exacerbadamente e que eram diferentes dos outros, esquecendo que eram homens e que são homens, né? Hoje, com o avanço, né, do conhecimento, as pessoas conseguem ter um pouco mais de clareza do que as escrituras dizem acerca de santidade, com base na própria escritura. Então, quando Deus pede para que nós sejamos santos, é porque nós somos pessoas diferentes daqueles a qual estão neste mundo. Nossas práticas não condiz com as práticas mundanas. O apóstolo Pedro, dentro de sua carta, na primeira carta, ele faz uma distinção clara do procedimento que o cristão deve ter em respeito ao modo de conduta dos cidadãos que estão à nossa volta. Adultérios, emulações, brigas, contendas, falatórios, dissensões, está dentro de contenda também, e glutonaria, bebedice, prostituição, adultério. Então, veja, os pontos que nós poderíamos aqui
os temas pontuados aqui e que nós poderíamos discorrer acerca do que é ser cristão. Então, ser cristão é justamente ir de contramão do mundo. Então, ele fala sobre a santidade, sobre o amor fraternal. No capítulo 1, versículo 22, nós vamos ter aqui o capítulo 1, versículo 22, que diz assim sobre o amor fraternal. Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. E um dos principais mandamentos que Jesus deixou, Jesus só deixou dois. Pegou lá os 10 mandamentos e simplificou, 312 mandamentos. E ele simplificou e ele colocou somente para 2. De 300 e poucos, 10. De 10, 2. João direcionado pelo Espírito, nós vamos ver lá na sua epístola, ele vai simplificar ainda mais. E ele vai dizer que o amor a Deus, ele só pode ser reconhecido quando eu amo o meu próximo. Porque se eu não amo o próximo que eu vejo, como direi que amo a Deus que eu não vejo? E aqui é o fundamento do cristianismo, é o fundamento, o mandamento do Novo Testamento está baseado no amor. A gente já vê isso. João capítulo 3, versículo 16. É um dos temas centrais do evangelismo. É um dos temas centrais em missões. É um dos temas centrais na apologética. Por quê? Porque sem o amor eu não posso pregar. Sem o amor eu não alcanço vida, porque como eu vou levar o evangelho? Isso que nós estamos fazendo aqui, irmãos, é por amor. Aqui eu não estou ganhando nada com isso. Aqui o administrador do curso aqui também não está ganhando nenhum recurso, a não ser que você tenha um bom coração para ajudar esse canal a crescer. A não ser que você tenha um bom coração de ajudar a esse grupo de teologia sair do básico, sair do simples e se aprofundar nas escrituras, se aprofundar no esmero da teologia, porque nós temos os nossos trabalhos. Agora, veja, abandonar tudo isso, dedicar tempo para fornecer aos irmãos tudo que os irmãos necessitam para fortificar a fé, se isso não for amor, irmãos, então eu não sei o que é. E a Bíblia fala que que o amor é demonstrado em dar, que muito melhor é dar do que receber. O evangelho de verdade é a entrega total. E Deus, ele mostrou seu amor entregando o seu filho por nós. Vamos lá, continuando sobre o amor fraternal. No capítulo 3, versículo 8, finalmente, tende todos vós o mesmo modo de pensar, mostrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes. Aqui dava uma pregação sobre amor, compaixão, misericórdia, sobre tantas outras coisas que nós podemos dizer aqui, humildade, né? Nós vemos que existem religiosos, muitas das vezes, em nosso meio. Talvez o que sobressai mais nas religiões são os religiosos do que verdadeiramente aqueles que professam uma fé genuína. Porque a fé genuína vem revestida de caráter, vem revestida de humildade verdadeiramente. E assim sucessivamente. Vamos andar lá. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 8. Antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados ou uma multidão de pecados. Veja o que o amor proporciona
para aquele que segue a Cristo. E o amor é um vínculo que nós temos com Deus. Nós temos o selo do Espírito Santo, mas nós temos o vínculo com Deus, que é o amor. Então, o vínculo de Deus que nós temos com Deus, baseado no amor, é essa entrega, de que nós entregamos nossa vida para ser administradas por Deus. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Capítulo 4, capítulo 4, versículo 8 e capítulo 5, versículo 14. Cumprimentai-vos uns aos outros com beijo de santo amor, ou com ósculo santo, né? Hoje não se escandalize, não. Hoje a gente não pode mais ter esse tipo de trato. Hoje nós não sabemos quem são as pessoas que estão. Há alguns grupos de irmãos aí, né? Que se cumprimentam com ósculo santos, com ósculo santo. E aí nós temos né, hoje um grande perigo aí, que hoje tem essa adversidade aí, ou diversidade de gêneros, e aqui eu não estou para entrar nessa questão, até porque senão cai o vídeo aí, eu não quero isso. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Para não manchar a nossa vida cristã e o nosso testemunho. Mas seria tão bom que todos os irmãos tivessem este amor puro, sincero, humilde, simples, e é isso que nós precisamos. E aí nós temos aqui um lembrete de uma nota final que eu adicionei para explicar sobre a questão do amor. Vamos lá para a submissão. Submissão. Então, são os pontos de destaque aí, ó. Eu coloquei essas marcações aí que são para destacar isso. E aí, vamos lá. Submissão. Sujeitar-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, seja o rei como soberano, e aí segue-se os versículos. Então, capítulo 2, versículo 13, capítulo 2, versículo 18. Servo, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente os bons e gentios, mas também aos maus. Veja o que é o evangelho, irmão. Qual a religião que vai dizer aí, ó? Ó, tá alguém te humilhando? Tem alguém no teu convívio social que te humilha, que te menospreza, que te coloca para baixo, que te insulta com tantos nomes pejorativos? Se submeta a essas pessoas. Se entreguem a elas como se estivesse entregando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é um desafio para o cristão. Por quê? Porque ele está envolto de sentimentos, está envolto de, por que não dizer, dos seus temperamentos, né? E aí nós devemos entender que quando o Espírito Santo entra em nossa vida, nós temos uma mudança no nosso caráter, e todos os atributos no homem, devem ser moldados, né? Então, nossa personalidade deve ser moldada, nosso temperamento deve ser moldado, e o nosso caráter não moldado, mas mudado. Então, nós precisamos de mudança. E isso nós só conseguimos através do quê? Oração. Que é um segredo para você ser manso e humilde? Ore, mas ore muito, muito, muito. Quem mais se aproxima de Deus, mais se parece com Deus. E quem mais se afasta de Deus, menos se parece com Ele. Vamos lá. E aí nós vemos também a anotação aqui, ó, do sacerdócio real, né? Nós fomos chamados, Pedro reforça que os cristãos são sacerdócio real. E aí nós temos aquele versículo chave, né, de Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa
luz. Então, Jesus, nós somos sacerdócio de Cristo. Jesus nos deixou como sacerdote. Lembra de Jó, que era sacerdote do seu lar, sacrificava por ele e pelos seus filhos? Jesus nos deu essa oportunidade. Lembra de Hebreus? Abrir um novo e vivo caminho, Hebreus capítulo de número 10. Então, nós temos esse caminho aberto e nós podemos, então, servir a Cristo como sacerdote de nós mesmos, tendo Jesus como nosso supremo sacerdote. Então, vamos lá? Instruir os fiéis a perseverarem com coragem e a manterem a presença de a esperança na volta de Cristo. Então vamos lá, capítulo 4, versículo 16. Mas se, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, com o nome de cristão. Que coisa linda, hein? O apóstolo Pedro fala que o título de cristão é algo maravilhoso. Maravilhoso. É tremendo, irmãos. Vamos lá. E se é com dificuldade, agora aqui vai uma exortação. Veja, olha só o que Pedro vai dizer. Muitos leem a Bíblia superficialmente. A seu bel prazer, eles interpretam. Mas se observar isso como está escrito aqui, olha só o que tem a nos ensinar. Olha só. E se é com dificuldades que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador, onde é que ele vai comparecer? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Ou seja, quando demonstramos na prática de boas obras o ser cristão, nós estamos encomendando a nossa alma a Deus. Nós estamos dizendo: minha alma está entregue na mão do Senhor e é Ele que tem cuidado da minha vida. Deus tem cuidado da tua vida, meu querido. Essa é a instrução de Pedro para os seus seguidores. Essa é a instrução de Pedro para os seus discípulos, né? Para os seus discípulos, seguidores de Cristo. Para os seus discípulos. Essa é a instrução de Pedro para os irmãos que estavam espalhados pelo Império Romano, todo o Império Romano. E aí agora nós temos alguns dos temas principais aqui que nós falamos, e os temas principais aqui é sofrimento e esperança. Foi o que nós falamos. Nós falamos sobre sofrimentos e esperança, falamos também sobre a santidade na vida cristã e falamos também sobre o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio de todos os crentes. Isso é o que nós falamos nesta aula. E agora nós vamos fazer uma conclusão com aquela aplicação que eu deixei anotado lá, para que nós pudéssemos lembrar dela, que é um lembrete de uma anotação adicional. Vamos falar sobre essas anotações adicionais aqui. Olha só que coisa maravilhosa nós temos. Olha só, nós falamos aqui sobre a questão do amor fraternal. Uma certa feita eu estava conversando com o irmão, ou estávamos conversando num grupo de irmãos a respeito do amor, e aí houve uma pequena discussão a respeito do sentido do amor, né? Que não existe variações de amor e que variações de amor é conotação humana. Mas se nós formos para a Bíblia como a regra para fazer essa medição, olha só o que nós encontramos aqui, ó. Lá no hebraico, no Antigo Testamento, eu estou falando aqui sobre a nota de amor, né, fraternal. E aí me veio a ideia, vai ser interessante eu falar um pouco sobre isso. Então, nós vamos falar. Você clica aí nessa parte aí, ó,
Ô, Guima, da atividade. Clica em atividade aí que ela vai aparecer o artigo. Tu consegue enxergar aí? Abriu? Essa azulzinha aí, ó. Temas. Lá no tema, ó, tema principal. Aí tem os balãozinhos. Aí você pode clicar no. Isso aí, beleza. Então, olha lá, ó. Nós temos aqui, ó. É, no hebraico ou no Antigo Testamento, a palavra principal para amor é a, ahavá, né? Ou ahabá, ou tá no português, dependendo da pronúncia, ela é um hebraísmo, é uma pronúncia hebraica. Então, nós temos aí uma variante por causa do português. Mas nós vamos adiante. Então, essa palavra ahavá, ela significa um ponto central, que no contexto do relacionamento de Deus com o seu povo, né, ahavá é frequentemente traduzido não apenas como amor, sentimento, mas como fidelidade, lealdade e compromisso que se manifesta em ações. Por exemplo, vamos ter as referências de aplicações em Deuteronômio, capítulo de número 5, capítulo 6, versículo de número 5, o Shema, né? Que é o amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Então, essa palavra ela vai aparecer dentro desse texto, e no texto de Levítico também, Levítico capítulo de número 19, versículo 18, está falando sobre amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, essa é a ideia de amor. E aí, nós vamos também aqui para no grego, nós falamos no hebraico, é uma única palavra, tem as suas variantes, mas aí isso vai dentro da gramática hebraica. Como eu não sou nenhum hebraísta, eu sou aqui um papagaio de hebraico, e aí o que eu consigo memorizar alguma coisa assim, eu vou passando. Então, não se atentam tanto a isso daqui, nós podemos melhorar depois. E aí nós vamos para o grego agora. Olha lá dentro do grego, no Novo Testamento. O grego clássico e do Novo Testamento utiliza várias palavras, veja, várias palavras para o amor, cada uma com nuances importantes, ou citações, referências. As três mais proeminentes na teologia cristã são o ágape, aí depois nós vamos ter o Philéu, né? E depois nós vamos ter o Eros. Esses são os termos que aparecem dentro da Bíblia grega. E dentro de algumas citações indiretas, nós vamos ver a referência do Storge, né? Então, a palavra Storge e significa um amor familiar. Mas vamos lá para os outros demais amor, né? Significado da palavra amor. Então, o ágape significado. É o tipo de amor mais elevado e incondicional. Esse nós dizemos que é o amor de Deus, o amor ágape, que está lá em João capítulo de número 3,16, mas Mateus, capítulo de número 22, versículo 37 ao 39, e em 1 Coríntios, capítulo de número 13, onde vai dar ali o apóstolo Paulo falar em forma poética a respeito do amor, numa forma de cântico. Então, muito lindo, até aquele cantor secular, Renato Russo, ele fez, né, uma música
tirando trechos bíblicos. E aí ele falou: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Aí ele começa a destacar: o amor suporta, o amor não procura sua própria glória, o amor ele é puro e assim sucessivamente. Então, essa é a descrição do amor ágape. Só que aí nós temos as variantes de amor, né? E aí o amor ágape, e aí depois que é o amor de Deus, chamado amor de Deus, e aí nós vamos para o amor filhos. E esses outros amores, eles é basicamente um ramo, uma ramificação desse único amor. E aí é para o homem. E o homem precisa fazer essa dissociação de amores, né? Dividir essas classificações. Por quê? Porque eu não posso amar um amigo ou meu filho da mesma forma que eu amo a minha esposa. Eu não posso amar a minha esposa da mesma forma que eu amo a minha mãe, que eu amo o meu irmão, e assim sucessivamente. Então, Phileos é o amor de amizade, afeição, carinho ou camaradagem. Baseia-se em experiências compartilhadas, afinidade e reciprocidade. É um amor que sente, né? Falando de sentimento aqui, né? No Novo Testamento, é usado para um amor fraternal. E aí nós vimos aí na carta de Pedro aos seus leitores. Vemos também o amor eros, né? E aqui o amor eros é um amor romântico, é um amor de paixão, de desejo assexuado, né? Ou sexual. Esse desejo é um desejo de um homem para com uma mulher, de uma mulher para com o homem, da esposa para com o esposo e do marido para com a mulher. Nós vamos ver em 1 Coríntios capítulo 7, em Cânticos, que usa termos hebraicos e é a celebração desse amor. E aí é o rei Salomão, na sua tenraidade, falando acerca desse amor pela Sulamita. E aí o estrógeno, significado do amor estrógeno, ele é o amor familiar, a afeição natural entre parentes, pai, filhos e irmãos. No Novo Testamento, o substantivo não é usado, mas o conceito de amor familiar é valorizado em Romanos capítulo de número 12, versículo 10, que inclui philestorgos, que significa afetuoso, com ternura familiar. E aí, para concluir, irmãos, nós vamos concluir aqui, o conceito de amor atinge o seu auge em ágape, que é o amor de Deus em ação, incondicional, sacrificial e baseado na escolha. Então, é o amor livre, aonde Deus escolhe, ou aonde eu também escolho amar ou não amar, ou amar as pessoas, cada um com o seu devido respaldo. Ele exige fidelidade, ahavá, no hebraico, a Deus, e se manifesta através das ações, práticas e altruístas, ações e práticas altruístas em relação ao próximo, complementando por laços afetivos, filia, e familiares, estorge. Então, isso é basicamente tudo que nós podemos dizer aqui dessa epístola. Nós tivemos aí base de 1 hora falando, passa rápido. Para mim que estou falando, né? Passa muito rápido. Não sei se para vocês foram interessante esse estudo. Então, nós falamos aí, dentro de tudo isso que propomos nessa epístola, lembrando que essa epístola há uma variante na datação dela, entre 64 a 68. Vão ter suas variações. Não trabalhamos nas datações bíblicas,
com datações pontuais. Nós aqui damos algum parecer sobre as datas, porque não podemos fechar categoricamente. As escolas, elas não fecham os anos assertivamente, mas dão aí mais ou menos para que os irmãos tenham uma ideia de quanto ocorreu. Então, essa foi a epístola de Pedro, a sua primeira epístola. Atividade prática. E aí nós temos a atividade prática. Liste 3 desafios que você enfrenta como cristão e reflita sobre como a esperança em Cristo pode fortalecê-lo. E aí fica para nós, irmãos, o que o sofrimento cristão pode fornecer à nossa vida. Eu já passei por algumas questões aqui dentro da minha vida cristã e que me geraram experiência suficiente para que eu possa permanecer firme. Embora eu me decepcione muito, às vezes, com o tipo de pessoa que eu sou, mas o que me dá certeza de que esse sofrimento, porque é um sofrimento, ele vai cessar, é justamente a glorificação que Deus há de me dar, a glória que nós esperamos. Pedro, ele tinha a sua ideia apontada sempre para a vinda do Senhor, sempre para a glorificação esperada por todos os santos. Então, nós aguardamos a redenção desse corpo. Nós tivemos a redenção aqui em partes na alma, o consolo, o refrigério, refrigera a minha alma, guia-me mansamente pela vereda da justiça por amor ao teu nome. Jesus disse: eis que vos dou a minha paz eu vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. João capítulo 14, versículo de número 27. Jesus falou, João capítulo 1, né, capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Porque Jesus disse que iria para o Pai, e ele está, eu não estou dizendo aqui que ele está preparando. Ele está preparando porque nós estamos ainda no presente e estamos caminhando. Então, está sendo preparado isso no nosso cotidiano. Mas realmente, Jesus já disse que isso já está preparado. Ele disse: se esse lugar não estiver preparado, eu vou dizer a vocês: vou preparar lugar. Ele já começou dizendo: na casa do meu pai há muitas moradas. É definitivo. Aqui é assertivo. Jesus não deu sombra de dúvida. Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Porém, se não for assim, eu quero dizer para vocês: vou preparar lugar, ou eu vos teria dito, vou preparar lugar. E ele não disse que foi preparar lugar. Ele disse que o lugar já está preparado. Então, os sofrimentos da sua vida cristã, eles vão redundar em glória futura. Então, não desanime, irmão, não desanime consigo mesmo. Pelas suas aflições, pelas suas lutas, suas dificuldades, cabe que o homem interior seja renovado dia após dia. Então, todos os dias você tem a chance de ter compaixão consigo mesmo. Você que é depressivo, você que é ansioso, você que tem todas essas patologias dadas hoje aí pela medicina, pela psicologia, pela psicanálise e tantos outros estudos da alma, do espírito, eu digo a você, Jesus é o verdadeiro psicólogo, como disse Augusto Cury. Ele é o psicólogo por excelência. Ele é médico dos médicos e ele está disposto a dizer a você, ele diz a você na Sagrada Escritura: troque o seu fardo que é pesado, entregue a sua vida a Jesus. O intuito dessa aula é dizer a você que Jesus ele tem a cura para a tua alma. E você não precisa fazer regressão de alma. Você precisa deixar com que Jesus entre no teu coração e sonde-o e possa tirar
todo o peso que você sente, e ele vai lhe dar o dele, que é suave e doce. Irmão, o fardo de Jesus é leve, é suave, é doce. E aqui eu digo, meu lindo e minha linda, se você entregar a tua vida para Jesus, ele fará uma nova vida. Eu espero que durante esses minutos ou essa 1 hora, você tenha recebido conteúdo de qualidade, tá bom? Saiba que esse estudo é um estudo básico e que o objetivo aqui é dar somente um norte para você dentro da área escriturística, bíblica, teológica. Então, que nós possamos estar nos preparando para outros módulos e mais profundos, mais teológicos, porque eu sei que tem uma gama de pessoas dentro hoje das redes sociais, do mundo tecnológico, que procura conhecer mais e está no YouTube, nas redes sociais, procurando temas que possam preencher o seu conhecimento, e espero que e daqui por diante nós possamos oferecer coisas mais profundas a você, tá bom? Então fica essa mensagem para você, que Deus te abençoe, Deus abençoe a nossa vida. Saiba que a escola Ebenezer Cristã, ela tem o objetivo de abençoar a sua vida. E nós também pedimos para você que, se você tiver o coração disposto a abençoar também esse grupo, irmão, contribua, nos ajude em oração, já vai nos suprir de veras, né? Melhor é a mão do Senhor para conosco do que todas as riquezas do mundo, o que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas, se você quiser contribuir, entre em contato com os nossos responsáveis. É que teve uma queda aqui, eu acabei parando, mas entre em contato com os nossos responsáveis, eles estarão aí mostrando, conversando com vocês. Deixe suas mensagens. Se gostou, dê um like. Se não gostou, também dê dislike aí também. Tem igual um amigo meu apologista, ele fala assim: ó, você gostou, dá like, não gostou, dá dislike também, né? Mas quanto mais like, melhor, né? Também compartilhe nas suas redes sociais e dê um voto de confiança para nós. Se inscreva no canal, chame mais amigos, compartilhe, divulgue isso, e que nós possamos estar cada vez mais firmes com Jesus, tá bom? Eu estou terminando aqui, e antes de terminar, quero fazer essa oração em agradecimento, tá bom? Você aí, curve sua cabeça, não pegue o copo com água não, tá? Eu até queria um copo com água aqui, mas é para beber, tá? Mas se nós oramos por você e não pelo copo com água, que Deus faça uma obra na sua vida, tá bom? Vamos orar, curve sua cabeça, eleve seu coração, sua mente a Deus, e que Deus possa lhe preencher aquilo que nós não conseguimos preencher nessa aula. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui falando acerca das tuas escrituras, mostrando através dos escritos de Pedro o que cada um dos cristãos deve ter em mente de viver com Cristo, dos sofrimentos, das perseguições, das lutas, que elas redundarão em aprendizado, em testemunho, para que nós possamos falar de Cristo e levar Cristo às outras pessoas, e que elas vejam Cristo em nossa vida. Senhor, muda o nosso caráter, muda a nossa forma de pensar, de comunicar, de agir, porque somos falhos, ó Pai, e que não esteja dentro do nosso caráter o cobrar, o julgar, o exigir do nosso irmão, quando isso depende de cada um de nós, e que nós possamos ser ferramentas transformadoras, ó Pai, de homens e mulheres. Sabemos que é o Espírito Santo que convence, ó Pai. Sabemos que é o teu Espírito que convence, mas nós somos usados por ele. Então, portanto, que nós possamos ser usados para ganhar almas ao teu reino. Senhor, muito obrigado. Obrigado ao Gui, Senhor, meu Pai.
Obrigado, Senhor, ao corpo de professores que estão conosco, os alunos que estão nos assistindo, abençoar cada um. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.